De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com o De Olho na Inclusão e as principais notícias de inclusão e acessibilidade aqui no canal do YouTube ONCB na rede. Eu sou Wesley Gamaliel e você que nos acompanha pode curtir, aliás, deve curtir o nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, além de clicar em gostei e ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós tivermos aqui um conteúdo novo no nosso De Olho na Inclusão. Sexta-feira, Black Friday, e as coisas não andam bem para as previsões dele, que vai trazer os destaques aqui do nosso programa. Aguinaldo Borcati, que torceu para o Brasil. Quais são os seus destaques do programa de hoje? Olá, meu querido Wesley Gamaliel, olá, Marcos Aurélio, olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Pois é, essa semana, pela primeira vez, eu errei resultado, de jogo do Brasil ainda, Wesley. Mas o que eu não vou errar é nos destaques. Meu primeiro destaque de hoje é sobre o governo federal que promete investir 9 bilhões em nova edição do programa Viver Sem Limite. E mais, auditor fiscal lança livro com relatos de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. E tem ainda a empresa que lança plataforma para financiamento coletivo de atletas olímpicos e paralímpicos. É só você me chamar, Wesley, e eu venho com todos os detalhes. Essa história de que só foi o jogo que você errou nesta semana, há controvérsias, mas deixa isso para lá. Vamos chamar aqui o Marcos Aurélio de Carvalho para trazer também para a gente os principais destaques do nosso programa de hoje. Sexta-feira com Black Friday, hein, Marcos? É verdade, aqui é tudo de graça e com qualidade. Wesley Gamaliel, Aguinaldo Borcati e nossos telespectadores do De Olho na Inclusão. Vamos falar com Santiago do Chile. Luan Richard, nosso colega da equipe de comunicação do NCB, diretamente de Santiago, conta curiosidades sobre a cidade, como estão os eventos culturais paralelos aos Jogos Pan-Americanos e um pouco sobre a acessibilidade no Chile. Será que o metrô tem piso tátil? Será que as ruas têm piso tátil? Como é a acessibilidade no Chile? De Santiago para Brasília, sim, esta semana aconteceu outro lançamento importante. É a cerimônia de fortalecimento do Programa Nacional de Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Vamos ouvir o que disse o representante da ONCB no evento. Vamos ouvir Adilson Corlassoli. E vamos ouvir também o que disse o ministro Camilo Santana, ministro da Educação. Selecionei aqui um trecho do depoimento, da fala do ministro, prometendo realmente que esse programa promova uma ampla inclusão na escola regular até 2026. Vamos contar tudo isso já já. Pois é, daqui a pouco tem todos esses destaques, então, para você que acompanha o nosso De Olho na Inclusão. Você pode participar com a gente pelo chat, pelo nosso WhatsApp 11920061342. Aguinaldo Borcati, venha para cá porque o governo federal prometeu ontem investir 9 bilhões em nova edição do programa Viver Sem Limite. Foi uma cerimônia que contou com várias autoridades. Eu quero que você me traga mais detalhes, viu? Pois é, Wesley, eu vou até repetir a cifra. O investimento prometido pelo governo federal é de 9 bilhões de reais na segunda edição do plano Viver Sem Limite, voltado para a promoção dos direitos de pessoas com deficiência. O programa é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e conta com a participação de 30 pastas do governo em aproximadamente 100 ações. Segundo a Agência Brasil, o plano lançado ontem foi o lançamento em Brasília, conta com 4 eixos: gestão e participação social, enfrentamento ao capacitismo e à violência, acessibilidade e tecnologia assistiva e promoção de direitos universais. Lançado, portanto, em Brasília, o Plano Viver Sem Limite 2, Wesley Gamaliel. E eu estive por lá também, acompanhei um pouco a cerimônia de lançamento. Estava o nosso presidente Beto Pereira, representantes de conselhos estaduais foram convidados também para
participar do evento. É um novo plano, viu, Marcos? Esse plano foi lançado ainda no governo da Dilma, a primeira edição, e aí eles tiveram alguns erros. Eles mesmos disseram que aprenderam com os erros nas audiências públicas que fizeram por todo o Brasil antes desse lançamento, e dizem que esse plano ele foi construído com a participação dos conselhos das pessoas com deficiência e levar em consideração alguns erros, e em especial aqueles de distribuir materiais para as cidades, para as escolas, sem a devida capacitação. Parece que esse ano não vai acontecer isso, viu, Marcos? O que é um avanço. O segredo é ouvir as pessoas. E ouvir como? Nas audiências públicas. Para isso que elas servem. É uma das grandes utilidades, se não a mais importante, da audiência pública. Ouvir diferentes segmentos da sociedade, porque orçamento é, acima de tudo, a boa gestão do orçamento é, acima de tudo, a competência, a capacidade de ouvir quem realmente necessita de determinadas políticas públicas. Então, a audiência pública é exatamente para isso. Vamos torcer para que realmente aconteça. Ocorreram, além da autocrítica, né, que tinha que ter sido feita, ainda da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, ocorreram também muitos retrocessos neste tipo de investimento nas gestões de Temer e Bolsonaro. Então, que agora possa ser recuperado esse terreno perdido em relação ao investimento no Plano Viver Sem Limite. Aliás, falando nisso, né, em retomada de planos que promoviam, entre outras coisas, a inclusão, daqui a pouco eu tenho notícias, hein, Wesley? É isso, Agnaldo Borcati, 9 bilhões de reais é uma cifra grande. A gente espera que seja realmente investido tudo isso para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, né? É um grande investimento previsto, né? A gente também percebe que há uma preocupação em corrigir os erros do passado. Isso tudo é muito bom. E quando a gente tem muito dinheiro investido, precisa haver fiscalização para que seja investido de forma adequada, da forma correta, né, para aquilo que se destina o recurso, e precisa haver algo que é muito importante no setor público, na administração, nas políticas públicas, que é eficiência no gasto público. E tudo isso a gente espera que aconteça agora com essa nova edição do Viver Sem Limite, Wesley. E a gente vai seguir acompanhando o novo Plano Viver Sem Limite, seguiremos aqui de olho na inclusão, torcendo para que os erros do passado não se repitam neste novo plano. E agora eu quero falar com você, Marcos Aurélio de Carvalho, porque tem entrevista com um representante da ONCB que esteve na cerimônia de afirmação e fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Outro negócio legal, viu, Marcos? Foi uma semana de lançamentos de planos, projetos que já estavam aprovados, sancionados desde 1º de janeiro, desde que o presidente Lula tomou posse, mas tinha que ter a construção da ideia, da proposta. Então, esse Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva derruba, né, uma decisão do governo anterior e retoma esse plano que é de 2008, que tem como objetivo principal fazer com que gradativamente, e esse gradativamente tem que ser o mais rapidamente possível, as crianças com deficiência estejam cada vez mais na escola regular e a escola regular preparada para recebê-las. E, como disse o ministro Camilo Santana na cerimônia que eu cobri para a nossa ONCB, que isso aconteça desde o ônibus escolar, que o ônibus que vai levar as crianças também já seja um ônibus adaptado para as crianças com deficiência, passando pela sala de aula, preparação dos professores e sala de recursos. Bom, preparei aqui o seguinte, com o apoio técnico do nosso Danilo Sanches Ferrari, o seguinte, vocês vão ouvir uma fala que selecionei do ministro da Educação, Camilo Santana, na qual ele apresenta, na cerimônia da terça-feira passada, alguns dos avanços que esse plano significará. E logo depois, a entrevista que fiz com o nosso representante nessa Comissão Nacional de Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o representante da ONCB nesse grupo, que é o Adilson Corlassoli, que também é presidente da UCEG, da União de Cegos do Rio Grande do Sul. Vamos então já falar com Porto Alegre, mas antes ouçam o que disse o ministro Camilo Santana sobre os avanços que esse plano significará.
O que nós estamos fazendo aqui hoje, os senhores estão recebendo a cartilha. Primeiro, vamos expandir o acesso dos estudantes público-alvo da educação especial dentro das escolas comuns da rede pública. Segundo, ampliaremos a acessibilidade nas escolas e no transporte escolar. Presidente, temos 19,4% das escolas sem nenhum item de acessibilidade. Apenas 50% das escolas possuem banheiro acessível. No seu governo, presidente, todas as obras de reforma do PAC são lançadas da educação, bem como todos os ônibus escolares já terão garantia de acessibilidade no seu governo. O outro ponto são as salas de recursos multifuncionais. São parte importante da nossa política. São nestes espaços que os estudantes têm acesso a instrumentos pedagógicos, como o dominó tátil, o soroban, a calculadora sonora, o reglete de mesa, e que complementam a aprendizagem adquirida na sala de aula comum. No início deste ano, presidente, apenas 32% das escolas possuíam salas de recursos multifuncionais. Já investimos até o momento, nesse seu governo, 237 milhões em novas salas de recursos multifuncionais, atendendo 11.400 escolas e quase 200 mil estudantes. O nosso compromisso aqui hoje é que até 2026 vamos universalizar esse importante instrumento da política por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Portanto, todas as escolas terão suas salas de recursos multifuncionais até o final de 2026. Muito bem, agora estamos aqui com tela dividida. Do lado esquerdo da tela, áudio descrevendo para vocês, está o nosso entrevistado, Adilson Corlassoli, diretamente do Rio Grande do Sul. Do lado direito da tela estou eu, com a nossa logomarca do De Olho na Inclusão. Vou começar essa entrevista assim, com tela dividida. Adilson Corlassoli, representante da ONCB na Comissão Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, estava na solenidade em Brasília no dia 21, na última terça-feira, e conversa com a gente agora diretamente do Rio Grande do Sul, ele que também é presidente da UCERGS, que é a União de Cegos do Rio Grande do Sul. Adilson, ministro Camilo Santana, ministro da Educação, fez apresentação de propostas audaciosas, digamos assim, né? Desde o ônibus escolar, passando pela sala de aula, passando pela professora, pelo professor, preparados para lidar com a diversidade humana, passando pelo fortalecimento das salas de recursos. Num país de dimensões continentais como o Brasil, isso é viável? Olá, Marcos, Wesley, Agnaldo. Prazer participar mais uma vez do De Olho na Inclusão. Eu quero dizer que foi um momento, dia 21, bastante importante, emocionante, histórico para a educação brasileira e, em especial, para a educação das pessoas com deficiência, né? São propostas ousadas, mas necessárias, né, para que tenhamos a efetivação de uma política verdadeiramente inclusiva. Também acrescento, né, a essas informações a formação dos gestores, não é, dos diretores de escola que vão trabalhar com esses recursos que virão, né, através de secretarias municipais, estaduais, através de diferentes programas, né, que foram lançados e que vão começar a chegar esses recursos nas escolas, e os diretores, os gestores precisam estar preparados, capacitados para lidar com esses recursos. E sim, eu entendo que a importância, né, de termos essas políticas advindas como diretrizes, né, a partir do Ministério da Educação, mas que nós temos 5.500 e tantos municípios no país, e eles vão se refletir de forma diferente em cada um deles, mas é preciso, né, que tenhamos essas ações orquestradas, ações em conjunto, que tenham resultado lá na ponta, mas entendo sim que são medidas necessárias e que nós passaremos a ter um novo patamar, digamos assim, porque não se faz política pública sem investimento. Como o próprio presidente Lula falou, né, mais do que gasto é investimento. Bom, queria que você falasse um pouquinho também sobre o que você percebeu nos bastidores, né? Você que estava lá na cerimônia representando a ONCB. Você sentiu otimismo ou prudência das entidades representativas de diferentes setores das pessoas com deficiência, de diferentes setores dos movimentos sociais de pessoas com deficiência, em relação à implementação, em relação a isso que é uma proposta, que é um conjunto de propostas virar realidade? O que você percebeu?
eu percebi muito otimismo, um novo momento da educação brasileira, né? Desde o início aí foi falado, né, pelo presidente, pelo próprio ministro da Educação, na questão que foi revogado, né, o decreto 10.502 lá no início, né, já no início da atual gestão, e um novo momento da educação com esses investimentos, com formação de professores, que é algo muito caro para quem atua, né, na área da educação, a necessidade de formação inicial e continuada, né, que esses profissionais, esses professores que estão lá no dia a dia das escolas possam ter, né, informações, haja vista que estão trabalhando com diferentes áreas de deficiência, e trabalhar com uma criança cega é diferente de trabalhar com uma criança autista, um aluno, né, com outra deficiência. Então, a formação de professores é fundamental, e para isso precisa de recursos, precisa pesquisa, foi falado muito de pesquisa também. Então, eu entendo que, até porque nós ficamos bastante tempo aguardando o início da cerimônia, e tivemos a oportunidade, né, de conversar com várias pessoas de diferentes representações, de universidades que estavam lá, de entidades, né, organizações da sociedade civil, e esse é o sentimento, né, é um sentimento de um novo momento da educação, especial na perspectiva inclusiva do nosso país, com investimento, com uma política bem definida, e que agora nós vamos precisar acompanhar para que isso se reverbere, né, em todos os municípios brasileiros, e independente se o aluno com deficiência está em Porto Alegre, se está em Porto Velho, se está no interior de um estado, né, ele possa receber esses mesmos recursos e os profissionais possam ter essa formação. Bom, Adilson, eu gostaria, para finalizar, que você falasse para os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão, qual o papel, você que representa a ONCB nessa comissão, qual o papel da ONCB nesse tema daqui por diante? Monitoramento, cobrança, como é que vai funcionar a atuação da Organização Nacional de Cegos no Brasil para acompanhar e cobrar que essas políticas realmente aconteçam? Marcos, principalmente o monitoramento. Do meu ponto de vista, eu acho que a ONCB, e aí essa atuação junto às suas afiliadas também, onde as mais de 90 afiliadas da ONCB, né, que estão em nível local, possam também fazer esse acompanhamento direto, que a ONCB dialogue com as suas afiliadas, além desse papel institucional em nível, né, nacional, que a ONCB vem desenvolvendo, né, e fortalecendo cada vez mais, mas esse trabalho também com as suas afiliadas para que possa fazer esse monitoramento, e que realmente é isso que nesse momento é uma proposta, é um planejamento, e que isso possa se efetivar em cada município brasileiro, e as afiliadas da ONCB, junto com esse trabalho, né, onde a ONCB vai coordenar, possa realmente ter esse monitoramento e ver se os recursos estão chegando e se essa política realmente está se efetivando na ponta, e que os nossos alunos, você viu que o ministro, na sua fala, trouxe exemplos, ele falou de Soroban, ele falou de calculadora falante, ele falou de reglete, e isso é importante para nós, que atuamos na área da deficiência visual. Esses recursos são fundamentais para que o aluno realmente possa estar incluído. O desafio é grande porque o orçamento é apertado, né? E o governo federal vem passando até por problemas orçamentários ligados até ao atendimento de interesses da própria aliança, da base de apoio do governo, interesses em emendas parlamentares, também uma forte pressão para que sejam cumpridos os compromissos fiscais do governo. Então, é apertado, mas você insiste que é viável. Sim, foi anunciado um montante de 3 bilhões de reais até 2026 para essa política específica. Então, antes a gente não tinha esse montante de recursos, é um montante significativo, e temos que fazer, sim, com que isso realmente se efetive e chegue na ponta, para que possamos, né, ver essa realidade chegando no aluno, aquele que está na sala de aula, e no nosso caso aqui na deficiência visual, ficaremos muito atentos para que isso realmente aconteça.
Adilson Corlassoli é presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul, da UCEGS, e é o representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Estou aqui novamente dividindo a tela com ele. Ele está do meu lado esquerdo, eu do lado direito aqui. Ele diretamente de Porto Alegre e eu diretamente de São Paulo. Ele participou com a gente aqui no De Olho na Inclusão e falou sobre a cerimônia na qual ele representou a ONCB, a cerimônia de afirmação e fortalecimento daquela que andava meio parada em governos anteriores, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Ele falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Bom, terminamos a semana com notícia boa. 2 ações interessantes aí por meio do governo federal. E é aquela coisa, né, Aguinaldo? Vamos torcer e rezar e orar para que tudo isso aconteça e para que não vire coisa só de papel, né? Torcer, rezar, orar, né? Apelar para a fé, que algumas vezes é necessário, mas, sobretudo, Wesley, fiscalizar, acompanhar de perto. E essa é a função, a missão, inclusive, do De Olho na Inclusão. Nós vamos acompanhar para ver se esses planos, esses projetos, eles realmente aconteçam e, na prática, sejam eficazes. É isso que a gente espera e é isso que a gente vai estar sempre cobrando. Eu sei que você está acompanhando tudo que acontece de notícias e agora você vai falar do auditor fiscal que lança livro com relatos de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. É isso, de vez em quando a gente está trazendo aqui no De Olho na Inclusão um lançamento de livros que fala sobre acessibilidade, que fala sobre diversidade humana, que fala sobre a realidade das pessoas com deficiência. E dessa vez é uma obra muito legal do auditor fiscal do trabalho, Rafael Faria Giger. Ele lançou o livro Vidas Além da Cota. O autor reúne histórias de pessoas com deficiência que estão inseridas no mercado de trabalho e buscam apontar ganhos promovidos a partir da inclusão profissional. O auditor também trata de operações de resgate a pessoas em situações análogas à escravidão. Na verdade, ele, na função dele de auditor, já presenciou muitas coisas, muitas histórias, e ele relata isso no livro. A publicação é da editora Circula e foi lançada durante evento sobre inclusão no trabalho realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A obra, que eu tenho certeza que você quer ler e os nossos espectadores também querem, Wesley, vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo. Você pode acessar lá e adquirir essa obra que com certeza vai enriquecer a sua prateleira. Vidas Além da Cota. É isso, confira, depois você compartilha a sua opinião com a gente aqui no nosso WhatsApp 119-2006-1342 ou até mesmo pelo nosso chat. Marcos Aurélio, Laramara recebe estudantes para grupo de reflexões sobre a deficiência visual. Quero saber mais detalhes. E podem ser estudantes de São Paulo, onde está a sede da Associação Laramara, que é referência em habilitação, reabilitação, orientação e mobilidade, mas também podem ser estudantes de outras partes do Brasil. A Associação Laramara está recebendo inscrições de interessados em participar do seu grupo que se chama Reflexões Acadêmicas. O programa é gratuito e voltado para estudantes universitários e do ensino técnico. O objetivo do projeto é que os estudantes participem, troquem conhecimentos sobre o universo das pessoas com deficiência visual. Os encontros acontecem uma vez por mês e podem ser acompanhados, repito, presencialmente ou virtualmente, o que permite que as pessoas de outros estados, não apenas de São Paulo, possam participar, contribuir com essas reflexões. As inscrições podem ser feitas entrando em contato com Ângela Paiva, da Associação Laramara, através do e-mail angela.paiva@laramara.org.br. Vou repetir, angela.paiva@laramara.org.br. Wesley. É isso. Vamos deixar aqui também o e-mail na descrição do nosso vídeo para você acompanhar e fazer a sua inscrição. Mas agora vamos falar de uma empresa que lança plataforma para o financiamento coletivo de atletas olímpicos e paralímpicos. Sempre que falamos de esporte, falamos com ele, Aguinaldo Borcati. Pois é, Wesley, é a empresa de tecnologia Motbot que lançou um financiamento coletivo para apoiar o desenvolvimento não só de atletas olímpicos, mas também de atletas paralímpicos.
A startup foi fundada em 2022 e já realiza serviços de financiamento coletivo para clubes de futebol. Entre os seus clientes, a companhia cita times como CRB, CSA, Vila Nova e Náutico. Segundo o portal UOL, a companhia fica com 5% do valor arrecadado na vaquinha como pagamento pelo seu serviço de tecnologia e divulgação. Os interessados em lançar uma campanha de financiamento devem abrir um cadastro no site da empresa para explicar qual o seu projeto e meta de arrecadação. Iniciativa interessante, sobretudo porque os atletas olímpicos e os paralímpicos também precisam de dinheiro, né, para manter os seus treinamentos, para se manter bem fisicamente e também para disputar as competições, né, que muitas vezes são fora do país e que tem muito gasto, né, Wesley? É verdade, a gente tem tido muito apoio aos atletas olímpicos e paralímpicos, mas a gente sabe que isso ainda não chega à totalidade das pessoas que precisam. Então, iniciativas como essa são importantes para ajudar aí várias pessoas que têm um potencial e que às vezes os recursos públicos, os programas públicos não conseguem alcançar. Mas já que estamos aqui na semana em que a gente fala muito de atletas e de esportes, e no caso o esporte paralímpico, vamos ao Chile falar com o correspondente da ONCB. Semana passada, Carlos Ferrari esteve por aqui e agora você tem mais um convidado, Marcos? Pois é, o nosso De Olho na Inclusão Internacional. Nosso contato agora é com um hotel no bairro Las Condes. Para quem não conhece, é um bairro chiquérrimo do Chile, pertinho do centro da cidade, com largas avenidas, muito arborizado, tem uns restaurantes chiques, bem próximo do centro de Santiago, do centro da capital chilena. Lá está Luan Richard, que é violonista nos eventos da Casa Brasil, nesses Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile. Ele que é integrante de nossa equipe de comunicação da ONCB. Manhã de sexta-feira, eu sei que daqui a pouquinho, por volta das 3h30 da tarde, você volta lá para Casa Brasil. Seja bem-vindo, Luan. Dale, turma! Olá, Marcos Aurélio, olá, telespectadores aqui do nosso De Olho. Gente, é uma honra, um prazer enorme poder estar aqui participando com vocês. Eu estou aqui diretamente de Santiago do Chile. E Las Condes é bem isso que você falou, viu? Muitas ruas largas, muitas árvores, é muito bacana o ambiente aqui, tem muito restaurante legal. E como você falou, daqui a pouquinho eu já estou saindo correndo daqui do hotel, indo lá para nossa Casa Brasil, que é um pedacinho do Brasil aqui nos Jogos Pan-Americanos, e aqui em Santiago do Chile, onde a gente faz um barulho para a galera todos os dias. Eu estou participando lá e daqui a pouco eu estou correndo para lá. Todos os dias há mais de uma semana, desde que os Jogos começaram no dia 17. Luan, explique para os ouvintes o que é, e para os telespectadores do De Olho na Inclusão, o que é exatamente a Casa Brasil nos Jogos Pan-Americanos aí no Chile. Maravilha. Vamos ambientar a galera primeiro. Vamos lá. Aqui no bairro Las Condes tem um parque que chama-se Parque Araucano, que é um parque comprido, cheio de árvores, tem brinquedo para as crianças. Aqui no Chile tem-se o costume muito de se usar o subsolo para algumas instalações. Então tem uma parte que é o subsolo, tem vários barzinhos, vários restaurantes, um ao lado do outro, cada um com uma temática diferente, incluindo um boteco brasileiro aqui. Inclusive o nome do restaurante chama-se Boteco. O dono é o seu Décio, ele é brasileiro, que inclusive é quem está fazendo os comes e bebes lá da nossa Casa Brasil. No meio dessa praça, exatamente ao centro dessa praça, ao lado de uma fonte bastante extensa que tem aqui, tem uma estrutura bem grande, armada, com o nome Casa Brasil. E o que é exatamente? Para que serve? Qual o intuito da Casa Brasil aqui nos Jogos Pan-Americanos? É justamente o ponto de encontro de toda a galera que está participando dos Jogos Pan-Americanos e as autoridades, onde estão se fazendo reuniões, onde está se fazendo alguns pequenos congressos, reuniões das partes das secretarias municipais, estaduais aí do Brasil, com as governamentais daqui. Então, é um espaço onde está acontecendo também algumas apresentações
artísticas, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre as apresentações artísticas, que são justamente aonde eu estou enquadrado. Tem um bar, né, onde as pessoas se reúnem para confraternizar, onde tem algumas comidinhas brasileiras e chilenas também, né? Então ali existe um encontro gastronômico ali, né? Essa é a Casa Brasil. É um espaço onde as pessoas que não estão lá na Vila Paralímpica, ou quando não estão lá, vêm para cá, se encontram, confraternizam. Aqui o pessoal, os medalhistas, quando no fim do dia existem algumas cerimônias que acontecem, eles saem lá da Vila Paralímpica e vêm para cá, vêm receber homenagens, vêm conversar um pouco mais com a galera. O movimento verde e amarelo, que é a torcida que tem figura carimbada aí nos estádios de todo o Brasil. Aonde tem Brasil, essa torcida tá. A galera tá aqui e faz uma festa, e bate tambor, e toca corneta. Enfim, essa é a Casa Brasil. É o ambiente de confraternização, vamos dizer assim. Luan, eu tenho ainda poucos minutos, mas tenho duas perguntas ainda para te fazer. Uma delas é a seguinte: que tipo de shows? Você, aliás, foi convidado a continuar. Você voltaria antes do final dos jogos. E eles disseram: não, tá tocando violão muito bem, você vai continuar aqui com a gente. Não é isso? Exatamente. Olha, a gente paga o hotel, você continua, paga todas as suas despesas. O sinal que você fez sucesso aí no violão. Mas que tipos de shows vocês têm apresentado na Casa Brasil? Vamos lá. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com algumas instituições... A Municipal de São Paulo, né? De São Paulo, exatamente. Ela trouxe algumas associações artísticas, né? Então, a gente vai ter apresentações de circo. Nós tivemos aí, na semana passada, um mini bloco de bateria de escola de samba formado apenas por pessoas com deficiência. Há 2 dias atrás, na terça-feira, terça ou quarta-feira, não vou me recordar agora, nós tivemos também apresentação de taekwondo, de karatê, todas essas apresentações sendo feitas por pessoas com deficiência de algum tipo, sendo das mais diversas e dos mais diversos institutos, né? Então vai ter circo, vai ter a parte musical, que eu estou tendo a honra de poder estar todo dia lá, ou se não abrindo a casa, fechando a casa, tocando música popular brasileira, trazendo a nossa música popular brasileira aqui para Santiago do Chile. Parabéns por ter ficado. E, para finalizar, você explique para os nossos telespectadores qual é o nível da tua deficiência visual. Se você é cego total, baixa visão, explique para os nossos telespectadores, para quem ainda não sabe. E eu queria que, para finalizar, você contasse um pouquinho sobre o que você está percebendo na cidade de Santiago, a capital chilena. É acessível, não é? Tem piso tátil nas ruas, não tem? Conta um pouquinho sobre a tua deficiência visual e como está sendo a experiência com a cidade. Vamos lá. Eu tenho mais ou menos 1,5% de visão do olho direito, o olho esquerdo já não enxergo mais, né? Então eu tenho alguma percepção visual que cada vez menos tem me ajudado, né? Vamos dizer assim, seremos bem realistas aqui. Com glaucoma a gente não pode contar muito, então cada vez menos eu tenho contado com esse pouquinho de visão que eu tenho. Então a minha deficiência ela é essa. Com relação à acessibilidade aqui no Chile, eu tive a oportunidade de explorar, né, alguns estabelecimentos aqui ao entorno do hotel, e às vezes nem tão ao entorno assim, porque eu sou meio atirado, então eu fui pegar metrô, eu fui um pouco mais para o centro da cidade e tal. E, assim, apesar de existirem alguns equipamentos já adaptados, não é tão legal assim, a integração não está tão interessante quanto no Brasil, né? No Brasil você tem piso tátil no metrô, aqui você não tem. Até a cultura mesmo de auxílio das pessoas se oferecerem para ajuda e tudo mais, aqui não é tão grande assim quanto no nosso país. Mas me parece, né, pelos poucos dias que eu estou aqui, que isso tá mudando,
né? As pessoas, até pelos relatos que chegam até mim, as pessoas aqui eram bem menos acostumadas com as pessoas tomando os espaços públicos, com as pessoas com deficiência pegando o transporte público, tomando mesmo os espaços públicos para si, né? Ocupando os espaços que elas têm direito. Então, hoje diz que isso está bem mais tranquilo assim para as pessoas e cada vez mais a turma está tomando consciência do grau de importância. Isso. E vamos torcer para que os Jogos Pan-Americanos ajudem a consolidar essa mudança, né? Com certeza. Esse inclusive, é um dos intuitos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e também da Secretaria Municipal dos Esportes, né, que está trazendo essa questão da deficiência bastante latente aqui, para mostrar para esse pessoal que dá para fazer, é possível, né? E que é perfeitamente possível que as pessoas com deficiência possam tomar os espaços públicos e conviver umas com as outras. E toda essa questão da solidariedade tem sido bastante bem abordada aqui, e acredito que está trazendo uma consciência muito bacana para um país que já está em desenvolvimento nesse aspecto, e com certeza só vai aumentar isso. Luan Richard, que é integrante da nossa equipe de comunicação do NCB e é violonista nos eventos da Casa Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo reconhecimento. O pessoal pediu para você ficar um pouco mais. É sinal que você está fazendo um grande sucesso. Parabéns. E bom evento hoje à tarde. Daqui a pouquinho você está indo para lá de novo. Eu vou correndo para lá. Vai correndo para lá. E aproveite bem esses 3 últimos dias de Jogos Pan-Americanos. Um abraço, Luan. Maravilha. Um abraço, Marcos. Um abraço a todos do De Olho na Inclusão, ao NCB, o som de todas as vozes. Como diriam, e eu falo em nome de todos os colegas, obrigado, amigo. Luan Richard conversou com a gente aqui no nosso De Olho na Inclusão, diretamente do Chile, diretamente do bairro Las Condes. Falou com a gente no programa de TV, no programa de YouTube da nossa ONCB. Muito bem, direto do Chile, Luan Richard trazendo todas as informações que ele possui do local onde acontecem os Jogos Pan-Americanos. Aguinaldo Borcati, eu sei que você não torceu para o Brasil, ou você torceu para o Brasil nesse Parapan? Porque o Brasil está arrebentando. Nem vamos comentar o número de medalhas para manter o respeito e o decoro com o segundo lugar. Mas é uma brilhante participação do Brasil lá, né? Sem dúvida nenhuma, conforme prevíamos, né? Falamos, inclusive, aqui no De Olho na Inclusão, que esperávamos o Brasil arrasador nesses Jogos Pan-Americanos, e é o que estamos vendo. E eu estou torcendo, sim, Wesley. Torcendo muito para o nosso Brasil fazer bonito, como está Pare fazendo. De torcer, então. Trazendo muitas medalhas, né? E até o final terão muitas outras, vamos comemorar bastante. E além de torcer, Wesley, eu estou falando muito sobre o Parapan no nosso Esporte Divisão da Rádio ONCB. Na segunda e na quarta, junto com o André Ferreira, a Lorena, Oliveira, o Simplício, a gente está falando sobre os detalhes desse Parapan, sobre as medalhas brasileiras, sobre os resultados e, além disso, também sobre Campeonato Brasileiro, sobre Seleção Brasileira. O meu primeiro erro... Meu primeiro palpite errado foi Brasil e Argentina, né? Até eu erro, Wesley Gamaliel. Mas você e nossos espectadores do De Olho na Inclusão são nossos convidados a nos acompanharem segunda e quarta, a partir das 8 da noite, na Rádio ONCB, o som de todas as vozes, Esporte Divisão. E sexta-feira que vem, estou aqui de volta junto com você, com Marcos Aurélio, para mais um De Olho na Inclusão. Até lá, Wesley. Qual era o seu palpite mesmo no grupo? A seleção ia ganhar de quanto? Eu falei que ia dar 3-0. E o pior, Wesley, que o Brasil não se deu bem realmente contra a Argentina essa semana, porque também a nossa seleção de futebol de cegos acabou perdendo para Los Murciélagos, que são chamados assim os argentinos, os morcegos argentinos. Foi 1-0, o gol de Max Spenilo, mas a nossa seleção de futebol de cegos ainda está firme rumo ao título do Parapan.
Agora eu entendi por que você, Marcos Aurélio, toma um banho de sal grosso, enche a sua banheira com arruda e tudo mais antes de apresentar o programa. Porque o cara é pé frio, viu? É o Mick Jagger aqui da ONCB, Aguinaldo Borcati. Mas não no De Olho na Inclusão. Isso é uma coisa mais do futebol. Aqui tem dado sorte pra gente. Que jogo feio do Brasil, hein? Horrível, em todos os sentidos. A começar pelo total despreparo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do pessoal do policiamento de estádios. Foi uma decepção completa o que aconteceu antes, as cenas de violência entre as duas torcidas, na hora em que estava sendo executado o hino da Argentina. A vergonha. A gente sempre criticou, ao longo de décadas, algumas posturas de torcida e jogadores argentinos e uruguaios em Copas Libertadores da América, e dessa vez quem fez muito feio fomos nós. Torcida, uma parte da torcida brasileira, policiamento, organizadores que colocaram as duas torcidas misturadas, quando sabemos da rivalidade, e depois em campo de jogo nem se fala. O Brasil até não jogou mal, mas o que adianta jogar? Ter uma atuação superior ao time da Argentina, mas de novo mostrar fragilidade na defesa, principalmente nesse tipo de gol que a Argentina fez, ou seja, em cruzamentos na área. Muita coisa para corrigir e pouco técnico para tal, porque o Fernando Diniz até um dia pode chegar lá, tem seus méritos, é criativo, é ousado, mas não dá para usar a ousadia, a criatividade numa seleção brasileira num começo de preparação nas eliminatórias sul-americanas. A postura tem que ser de mudança lenta e gradual, e o Diniz não é chegado a mudanças lentas e graduais. Acabou, inclusive, fazendo algumas convocações altamente questionáveis. Estou achando que essa história do Ancelotti pode acontecer, pode ser anunciada, Ele só vai vir quando terminar o contrato com o Real Madrid, mas pode ser anunciada bem antes para tentar acalmar os ânimos, Wesley. Estaria Marcos Aurélio prevendo a queda do nosso técnico, Aguinaldo Borcati? Aproveitou o Marcos para dar uma cornetada no Fernando Diniz e já está prevendo, mas é uma previsão que tem lastro na realidade, é o que se espera que realmente aconteça, Wesley. Nossa, olha o outro também. Vamos lá para o seu recado, Marcos Aurélio, é melhor, viu? Bom, o meu recado, que também espero ter o suficiente lastro, usando aí o termo escolhido pelo Aguinaldo, gente, é contar para vocês que está acabando o prazo para inscrições para quem quiser, já ia falar postular, que é o termo em espanhol, para quem quiser se candidatar à vaga de coordenador a partir de 5 de janeiro do programa Ágora Brasil de empregabilidade de pessoas cegas e com baixa visão, cargo esse que é interinamente desde 6 de maio ocupado por mim. Nós precisamos fazer o edital, fazer com que todos vocês que tenham o currículo dentro do que está previsto nas necessidades do cargo, está inclusive destacado no edital, possam concorrer. Então já estamos recebendo currículos, a diretoria da ONCB, quem vai participar desta análise, serão os diretores da ONCB, e dizer para vocês que aqui no nosso texto, no texto que está aqui no canal YouTube, nós pusemos, eu e Aguinaldo, o link para quem ainda quiser se inscrever, porque tem prazo até o dia 28. Você verifica se o perfil exigido tem a ver com o seu perfil profissional e se candidata ao cargo de coordenação, de coordenador ou coordenadora do programa Ágora Brasil. É isso, Wesley. Um abraço, Marcos. Até a semana que vem, viu? Até a semana que vem, Wesley. Até a semana que vem, Aguinaldo. De olho na inclusão, então fica por aqui. A semana que vem tem mais aqui do nosso canal do YouTube, ONCB na Rede. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.